Olá, começa agora mais um programa Liderança e Propósito aqui na TV Cultura Litoral. Todas as quintas-feiras, nesse mesmo horário, 23h30, eu recebo aqui um líder regional que causa impacto. Se não causar impacto, raramente eu vou ter sentado aqui uma pessoa que não veio o mundo para fazer diferença. Então, pode ser gestor público, pode ser gestor privado, pode ser presidente de ONG. O importante é alguém que veio ao mundo para fazer a diferença, em busca do seu propósito, transformar a sociedade. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que leva isso ao pé da letra. Eu sou fã do trabalho dela. Na primeira temporada do Liderança e Propósito, eu acho que a Renata foi a primeira ou segunda entrevistada minha lá, porque de fato sou fã do trabalho dela. E ela está aqui de novo, com muita honra. Eu recebo Renata Bravo, secretária de Desenvolvimento Social da cidade de Santos, ex-vice-prefeita, fez um trabalho belíssimo à frente da vice-prefeitura da cidade de Santos. Acompanhei muito de perto o trabalho dela. Eu falo que apesar de a pauta naquele momento, você assumiu a Secretaria da Mulher também, você fez um trabalho muito forte, ganhou muitas fãs que se espalharam pelo litoral, mas ganhou muitos fãs também, muitos homens que viram o tamanho da relevância do trabalho em defesa da mulher que você fez. Então, muito bem-vinda, minha querida amiga. Obrigada, Rogério, por essa apresentação. Eu fico muito sensibilizada, né? Eu fico até constrangida. Imagina, mas você merece. Eu agradeço o espaço, agradeço a oportunidade também. Toda vez que nós estamos num programa como o seu, a gente aproveita também, que eu acho que é um papel nosso, para prestar contas do trabalho que a gente faz e também sensibilizar as pessoas a entender por que a gente faz esse trabalho. Sim. Sem dúvida. Eu acho que tem uma coisa que eu não toquei no nosso outro encontro da outra temporada, que eu quero tocar, que tem a ver com o papel do líder, né? Vou me comparar um pouquinho aqui, sem falsa modéstia, a um dos papéis que eu acho que o líder tem, que é muito relevante, que é identificar pessoas certas para posições certas. E eu sempre fui elogiado por colocar as pessoas certas nos lugares certos, quando trabalhava nas empresas, enfim. E eu sei que tem uma pessoa aqui que merece esse respeito, que é o Paulo Alexandre. Eu acho que ele vê algumas pessoas e fala, essa pessoa pode ser algo que ela nem sabe que ela pode ser. Posso dizer que no meu caso foi exatamente isso. Eu sei. Por isso estou colocando Rogério Santos, eu acho que idem. Sim. Eu acho que talvez, eu já falei com o Rogério sobre isso, o Rogério nunca pensou em ser prefeito. Assim como eu acho que você também nunca pensou em ser vice-prefeita, não é? Nunca. Me conta um pouco dessa história, Renata. Uma história, assim, até curiosa, porque, de fato, eu comecei a trabalhar com o Paulo em 2003, quando ele assume uma diretoria dentro da Secretaria de Estado da Educação, que é a FDE, Fundação para o Desenvolvimento da Educação, e naquela ocasião ele me convida para compor a equipe dele, porque ele sim tinha um plano, uma trajetória política já muito bem desenhada na cabeça dele. Em 2003 ele já dizia, eu estou me preparando, eu estou estudando, porque o meu grande sonho é ser prefeito de Santos e eu vou me preparar, eu vou me estudar, e ele ali começa a fazer a trajetória dele. Sim. E quando eu compus a equipe dele, eu vinha da iniciativa privada. Sim. Eu não tinha esse contato com o poder público, mas eu sempre acredito ser muito dedicada ao trabalho. Sim. E muito comprometida com as oportunidades que a vida vai me dando. E ali fui aprendendo e fui entendendo o grande propósito da gestão pública. E com o olhar do Paulo, principalmente, no que se refere ao cuidado com as pessoas. Nós tivemos uma cerimônia de homenagem ao Paulo, acompanhei lá na Câmara em São Paulo. Foi recente isso, né? Foi terça-feira, e lá ele falou uma frase, a gente faz administração pública, mas a gente não pode administrar só números, a gente administra pessoas. A nossa administração não pode ser baseada em apenas números, porque toda a nossa decisão tem impacto nas pessoas, né? E conforme você vai adquirindo essa experiência, conforme você vai crescendo e abrindo outros caminhos e conhecendo mesmo de fato, você vai entendendo e dimensionando que a cada decisão que você toma é o tamanho do impacto que isso pode causar, positivamente ou negativamente. Você sabe que eu tenho um exemplo, para quem não entende, eu sempre gostei de política, obviamente, eu vou falar uma coisa, um jargão que é muito usado, sempre gostei da boa política, E a gente, como brasileiro, aí falando como cidadão, o brasileiro está muito cansado da política,
né? Sim. Assim, a gente olha para todos os lados, todos os espectros políticos do Brasil, principalmente os extremos, né? Porque o centro vem sofrendo com quem é de centro, Sim. e eu me coloco como sendo, Sim. a gente passou a ser taxado de isentão, e os extremos ficam se degladiando, mas a boa política, ela é feita muitas vezes também de medidas impopulares. Sim. E eu vou dar um exemplo de uma que esses dias eu me diverti mostrando para o meu filho o que foi essa medida, que foi quando o Maluf implementou o cinto de segurança e a lei anti-tabagismo. E eu resgatei o programa, vocês já devem ter visto esse vídeo, eu resgatei um programa Roda Viva, que era apresentado por um barretense, que eu sou de Barretos, pelo Matina Suzuki Júnior, ele é de Barretos, e ele apresentava o Roda Viva, e ali com Clóvis Rossi, vários jornalistas peso pesado, inquirindo pesadamente o Maluf, que era um absurdo a lei anti-tabagismo que ele estava fazendo, o cinto de segurança, uma coisa que apertava, né? E naquele momento todo mundo criticando o Maluf, todo mundo hoje agradece a medida que ele tomou. Então o servidor público, gestor público, como o Paulo bem falou e você concorda, ele está além dos números e além também dos anseios populares também, porque você tem que pensar no bem público. Sim. Né? E muitas vezes quem está do outro lado não entende uma medida até ela entrar na prática e vigorar e trazer os benefícios que traz. Né? Claro, e eu acho que tem que fazer uma composição, porque é isso. Sim. A gente não pode se ater só aos números, mas para quem faz gestão, os números são fundamentais. Sem dúvida. E quando você toma uma medida, imagino, há muitos anos atrás, a questão do cinto de segurança, deve ter sido analisado os índices de acidente de trânsito, o custo para a saúde, quanto que impacta, e aí você precisa tomar uma medida. Né? Eu acho que ter essa audácia, porque às vezes a gente precisa de audácia também. Sim. Audácia e acreditar muito naquilo que a gente está traçando. Porque é isso, eu recentemente participei de uma reunião na prefeitura e que vivenciei essa cena, porque estava ali tendo uma discussão, era sobre um evento grande que acontece na cidade, e que alguns anos atrás eu estava à frente dessa organização, e que quando nós implementamos uma questão de segurança, eu fui altamente massacrada, porque aquilo estava sendo confundido como uma questão higienista. Sim. E eu estava ali com toda a minha condição acreditando que era o certo a ser feito e que era verdadeiramente por uma questão de proteção. Passados aí 4 anos, eu participo da mesma reunião, em outra posição, e a reunião começa dizendo, gente, vamos discutir onde é que vão ser os pontos de entrada, porque essa medida de segurança funcionou. Eu estava ali quieto, olhando, e para mim foi, puxa, tá vendo? Como é importante, às vezes, você sustentar algumas medidas baseado naquilo que você acredita, baseado naquilo que você entende que é proteção às pessoas. Vai ser incômodo? Vai. Mas a sociedade se transforma, né, Rogério? Exato. Não dá para a gente fazer alguns parâmetros e algumas medidas com uma cidade de Santos, por exemplo, como há 20 anos atrás. Sem dúvida. A cidade tinha um outro olhar, um outro funcionamento, uma outra necessidade. E acredito também que para quem faz a gestão pública precisa estar muito atento. Porque os nossos processos são diferentes, por exemplo, da iniciativa privada. Sim, muito diferente. Né? Acho que a capacidade de reação da iniciativa privada é muito mais rápida do que o poder público por diversos motivos. E aqui não é uma crítica, mas é uma constatação. É uma constatação. Por exemplo, uma coisa que eu perguntei para o Bruno Orlandi, que esteve aqui recentemente também, e ele, assim como você veio da iniciativa privada, como é chegar e se sentar na cadeira de secretário, muitas vezes tendo uma equipe montada já. Sim. Né? Você vai ter que gerir pessoas que não foi você que escolheu muitas vezes, que são concursados. Ali estão para prestar o serviço público bom ou eficiente ou ineficiente, e você tem que lidar com aquilo também. Né? Então são desafios, as licitações, que às vezes se arrastam, né, para serem resolvidos. Sim, e entender os processos jurídicos que são instalados para proteger, para dar transparência, mas que precisam ser cumpridos, que não cabe a quem está fazendo a gestão de determinada pasta simplesmente decidir por gosto ou da forma como entende, que pode até ser certo, mas que tem um regramento. Tem um protocolo, exatamente. Né? E aí eu entendo que, por conta dessa forma que é regrado o poder público, a gente precisa estar muito atento ao que acontece na sociedade, porque a nossa capacidade de agir
burocraticamente falando, pode ser mais lenta, mas a gente tem que estar muito atento para entender como é que a sociedade está reagindo e o que ela espera da gente dentro dessa movimentação e dessa manifestação que normalmente acontece. A gente está evoluindo, né? Eu vejo, há 4 anos atrás, pós-pandemia, quem andava aqui no centro de Santos acreditava que o centro estava morto. Estava morto. Hoje, você anda pelo centro, recentemente nós tivemos na Praça Mauá uma empresa grande da cidade se instalando e abrindo uma loja gigantesca, que há 4 anos atrás ninguém apostava que isso fosse acontecer. Verdade. Então, é tempo. É tempo, claro que eu também gosto de olhar o copo, a diferença do meio cheio e meio vazio, né? Eu gosto sempre de ter uma postura mais otimista, porque a gente também precisa acreditar, e entender como essa movimentação faz para que as coisas dentro do tempo aconteçam. Mas me diga uma coisa, dessa composição da equipe do Paulo, né, lá na Secretaria de Educação e Desenvolvimento Educacional, para Prefeitura de Santos, qual foi esse espaço de tempo? Fugir, né? Como é que foi isso? A gente isso? fala de uma conversa tão boa aqui, mas de fato. E aí começo a trabalhar com o Paulo em 2003, acompanho as eleições em que ele passa como deputado estadual. Até a preparação dele para a prefeitura. Acompanho durante os 8 anos dele prefeito. O primeiro mandato dele começou quando, Renata? 2013. 2013. Assumiu em janeiro de 2013. E foi eleito em primeiro turno, numa votação extremamente expressiva. Depois, a reeleição também, eleito no primeiro turno, reafirmando aquilo que ele estava propondo para a cidade. E aí ele encerra o mandato em 2020, dezembro de 2020. Sim. Março de 2020 começa a pandemia e foi toda aquela gestão, porque já sabia que o mandato ia se encerrar e a preparação para deixar a cidade pronta para quem fosse assumir. E foi muito isso. Assim, eu lembro que ficou muito claro a gestão feita da compra de materiais, dos insumos, porque já se sabia que a qualquer momento sairia a vacina, então a compra de todos os insumos para que em janeiro de 2021 a gestão que assumisse já estaria preparada. Nesse primeiro e no segundo mandato do Paulo, qual foi a função que você ocupava? A minha função era uma função de gabinete, assessoria direta dele. Assessoria direta. Isso, e aí quando começa o processo eleitoral, à época eu estava como presidente do Diretório Municipal do PSDB aqui, tinha sido a primeira mulher a ser presidente do Diretório Municipal, e dentro da política tem uma questão muito curiosa, porque as pessoas olhavam para mim e falavam, você está maluca? Você virou presidente de um diretório de um partido político, né? Acho que nesse momento, isso aconteceu em 2019, um ano antes da pandemia, nesse momento eu aprofundo mais a minha participação política. E em 2020, nós tínhamos naquela ocasião 9 partidos coligados para compor a chapa da eleição para prefeito. O Rogério se posiciona como candidato e, de repente, num alinhamento de uma conversa política, surge a possibilidade de ter meu nome como candidata a vice. Mas foi exatamente o que você falou, foi uma surpresa. Não foi algo que, eu digo que nem nos meus melhores sonhos eu pudesse imaginar uma questão dessa, mas ali foi muito forte essa proposta, porque, primeiro, assim, obviamente, né, não tenho como não dizer que não teve uma dor de estômago. Lógico, um frio na barriga. Um frio na barriga, e a gente foi com frio na barriga mesmo. E aí que eu te falo que está o olhar do líder, que eu falo para você, nosso espectador que nos assiste, né? O líder é aquela pessoa que enxerga lá na frente o que vai acontecer. E ele enxergou em você e no Rogério um potencial enorme para exercer um mandato que eu acompanhei muito de perto, porque na época eu estava à frente de uma empresa que apoiou muitas ações da prefeitura, né, ações sociais da prefeitura, a gente apoiou durante a pandemia, entramos de cabeça para ajudar a comunidade e estive muito perto da Renata, do Rogério e vi todo o trabalho. Mas olha, esse é assunto para a gente continuar no próximo bloco. A gente vai dar uma paradinha rápida de 1 minuto, rapidinho. Não sai daí que a gente já volta nesse papo gostoso aqui com a Renata Bravo. Imagine um ambiente de trabalho onde cada colaborador se sente valorizado e motivado.
Um lugar onde os benefícios oferecidos não são apenas uma formalidade, mas uma verdadeira extensão do cuidado e da atenção da empresa com seus funcionários. Gerenciar benefícios pode ser um desafio complexo. As inúmeras opções, as necessidades variadas de cada colaborador, as renovações anuais. Mas, e se houvesse uma maneira de simplificar todo esse processo? Na Wiz Corporate, transformamos a seleção inicial do pacote de benefícios em uma experiência tranquila e eficiente. Nós entendemos a importância de oferecer soluções personalizadas que realmente façam sentido para a sua empresa. Nossa equipe de especialistas trabalha lado a lado com você, desde a seleção inicial do pacote de benefícios até a renovação de cada contrato, garantindo que tudo seja feito de forma leve e sem complicação. Voltamos com o programa Liderança e Propósito, aqui na TV Cultura Litoral, recebendo hoje a querida Renata Bravo, secretária de Desenvolvimento Social da cidade de Santos. E a gente estava falando então, dando sequência ao nosso bate-papo, então que você assumiu como vice-prefeita na pandemia, né, basicamente? Na pandemia, outro aprendizado, e foi por conta da pandemia que surge, inclusive, a proposta de criação da Secretaria da Mulher. Porque assumi a cidade em janeiro de 21, no auge da pandemia, tinha ali, eu costumo dizer assim, que já foi um desafio articular com todas as camadas da sociedade, o regramento, o que precisava ser feito, né? Aquilo que todos nós vivemos, mas foi muito motivada porque o prefeito sempre tinha determinado que a questão de saúde era prioritária, que todas as outras questões, por óbvio, iam ser tratadas no momento seguinte, mas que ele queria salvar a vida das pessoas. Só que num segundo plano existia essa questão da violência doméstica ter intensificado. Que se intensificou muito por conta do convívio, né? Exatamente. O confinamento das famílias deu esse boom e que, de alguma forma, por um problema clássico que já existia, que existe há muito tempo, está altíssimo, mas que estava muito jogado para debaixo do tapete, só que as famílias confinadas isso explode. E dentro de uma reação de governo mesmo, a gente faz ali um grupo de trabalho composto por todas as secretarias do município, para que a gente pudesse discutir a questão dessa rede de proteção às mulheres. E esse grupo de trabalho foi discutindo protocolos, foi discutindo aquilo que já existia na cidade e que podia ser ampliado ou melhorado de forma que a gente pudesse acolher essas famílias e tentar chegar nessas mulheres, porque além da violência, as crianças e os filhos estavam assistindo tudo aquilo, né? Então foi quando a gente se movimentou e através desse trabalho a gente apresenta uma proposta para o Rogério e ele aceita fazer a criação da Secretaria da Mulher. Então a gente assume em janeiro de 21 o mandato, em agosto de 22 a gente concretiza a instalação da Secretaria da Mulher. Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, e depois, 6 meses depois, a gente já agrega e vira Secretaria da Mulher, Cidadania, Diversidade e Direitos Humanos. Eu acho que foi, primeiro, uma percepção humanitária, né, de agente público entender o tamanho do problema, né, da violência doméstica, da violência contra a mulher, da violência também contra as crianças, né, que é como você falou, acaba não sendo, às vezes, direta e indireta, que se intensificou muito. Eu acompanhei de perto esse teu trabalho, assim, teve muito trabalho, né? Assim, onde eu ia, estava a Renata fazendo uma ação, um evento, tudo de máscara, né? Eu tenho algumas fotos em alguns 2 eventos que eu estou com você, que a gente está com a máscara, e todo mundo usando máscara. Agora, essa tua trajetória que acompanhou esse período do primeiro mandato do Rogério, né, e que ficou muito destacado, eu te confesso que eu imaginava que você vinha para uma reeleição também junto com ele, porque apesar que eu acho que você ficou tão grande, né, assim, sendo muito honesto, tão grande na posição como vice-prefeita, que eu falei, gente, a Renata pode se candidatar a deputada que ela se elege, né? A gente tem alguns amigos em comum, eu sempre falava isso. Falava, não sei o que a Renata vai fazer. E de repente você sai candidata a vereadora. Isso. Qual foi a grande motivação para esse papel legislativo?
Porque, em geral, se faz o caminho oposto. Né? Você é legislativo, vereador e tudo mais, depois você vai para o se torna conhecido. Você começou o caminho contrário, né? Me explica um pouquinho. Mas foi excelente fazer esse caminho, Rogério, porque ter o embasamento do que acontece no executivo, e me faltava ter, assim, porque você está no executivo, você tem relação com o legislativo o tempo todo. Sim. Só que uma coisa é você ter relação com o executivo, com o legislativo, outra coisa é você estar do outro lado, né? Então, acho que isso também contribuiu muito para a minha formação e eu poder levar para o legislativo essa bagagem, principalmente na questão da proteção às mulheres, para o legislativo também. Né? Então, coloquei meu nome e acho que também faz parte desse processo colocar o nome à disposição para entender o que as pessoas... Porque a gente só acaba entendendo o que as pessoas estão pensando a nosso respeito a partir do momento que você coloca o nome à disposição para participar desse pleito. Até para provar, né? Para te aprovar ou não, né? E foi muito bem aprovado. E tem essa questão da participação da mulher dentro de um cenário político. Né? Não tenho como não dizer que por muitas vezes acabei escutando que você só está na posição porque você é deste grupo, você só tem esse trabalho porque, sabe, sempre tem um porquê, e nunca você está aqui mérito, porque é mérito de quem está fazendo. É óbvio que eu sou muito grata a todas as pessoas que me deram a oportunidade de realizar um trabalho, né? Mas ainda existe, dentro do cenário político, uma mulher que está nessa trajetória, ela só está porque alguém colocou ou porque, e normalmente, infelizmente, acreditam a um homem ter colocado, né? Então, acho que traçar esse percurso também é muito também para falar sobre isso. Né? Para fortalecer tua posição, né? E de fato estabelecer o teu valor como política, né? Nesse caso. Porque se uma vez agente público lá com uma pessoa indicada para aquela posição, né? Mas numa chapa forte, indicada para um prefeito reeleito com ampla votação, né? É diferente, né? A se candidata como vereadora e disputar com um número absurdo de candidatos, né? Sim. Quantos candidatos na época? Porque eu me lembro que eu fiquei assustado uma vez que alguém me falou o número de candidatos a vereador. Mais de 200 ou 300, sei lá. Algo em torno disso, né? Exatamente. Eu acho que sim. Para quantas vagas, Renata? 21. 21 vagas. 21 vagas. São, na verdade, cada chapa, cada partido precisa apresentar por volta de 30 candidatos. Nós devíamos ter aí, pode pôr para mais de 300 pessoas. Mais de 300, eu me lembro que era um número muito mais de 300 alto. Pessoas, exato. E, assim, novamente, muito agradecida, muito honrada pela primeira vez que coloco meu nome, né, porque, de alguma forma, começa uma trajetória política além da idade que habitualmente as pessoas começam, né, uma trajetória, e encerrar esse processo eleitoral em 7º lugar, né, com 4.359 votos. Muito voto. Para quem não sabe, eu acho que um número base assim, para se eleger algo em torno de 2.000? 2.500 votos, exato. Então, mais do que o dobro necessário para se eleger. Rogério, como esse processo também era um processo novo na minha vida, naquela noite, a única coisa que batia na minha cabeça era mais de 4.000 pessoas saíram de casa para confiar o seu voto em mim. Isso para mim foi muito impactante, né? Talvez seja que triplica a minha responsabilidade na dedicação pelo trabalho. Né? E aí, estando na Câmara, eu sei que você desempenhou um papel lá. Quando aconteceu o convite para assumir a secretaria, eu te confesso que nos últimos tempos, eu tenho circulado muito, continuo morando aqui, mas eu tenho frequentado muito o ABC a trabalho, tenho ficado muito entre lá e cá, e tenho acompanhado um pouco todo o cenário político como eu acompanhava tão de perto. Quando que aconteceu o convite para você assumir a secretaria? No final do ano. No final do ano de... Final do ano passado, final de outubro. Né, o Rogério precisou fazer alguns remanejamentos dentro da sua equipe e ele apresenta essa proposta de eu voltar para o Executivo à frente da Secretaria do Desenvolvimento Social. Me balançou muito, porque inicialmente não era essa a minha intenção, mas a Secretaria tem um propósito tão importante, tem um propósito tão
para mim, tão profundo, que me mexeu comigo e eu acabei decidindo vir para o Executivo novamente para estar à frente da pasta, né? Claro que, até para deixar claro, né, todas as secretarias têm propósitos importantíssimos, claro, sem dúvida, quando a gente fala na gestão da cidade como um todo. Mas eu me refiro à minha linha de trabalho, que voltada à proteção das mulheres, dentro das políticas de cidadania e direitos humanos, que você fala tanto nas questões das vulnerabilidades ou das grandes violências sociais. Isso fazia muito sentido com aquilo que eu acredito estar à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social. Olha, eu acho que não poderia ter escolhido pessoa melhor para estar à frente dessa pasta. Por todo o trabalho que você desenvolveu na Secretaria da Mulher, da Diversidade, né? E desse cuidado que envolve cuidar do ser humano de modo global. Agora, eu também vejo, óbvio, o teu alinhamento com a pauta profundo, que tem muito a ver com a questão do propósito, Sim. Que a gente fala muito aqui no programa, mas eu vejo assim, o desafio, na minha opinião, para esta secretaria é muito maior do que a Secretaria da Mulher e da Diversidade. Por quê? Hoje se fala muito da proteção da mulher, do feminicídio, é uma pauta que está muito em alta, e apesar de ter uma hipocrisia por conta da discussão da pauta, quando eu digo hipocrisia, porque se fala muito, mas se faz pouco, né? Muitos homens defendem a pauta, mas fazem muito pouco para colaborar. Né? E quando se fala do desenvolvimento social, a gente está falando de tirar morador de rua, atuar em usuários de droga, uma infinidade de coisas que tem repulsa da sociedade. Diferente da outra pauta que envolve a proteção da mulher, que tenha um apelo que agrega, essa tem uma repulsa. Sim. Parte da sociedade entende o teu trabalho, parte da sociedade, eu te garanto que não entende o teu trabalho, porque eu convivo com isso e discuto muito profundamente. Como é que tem sido lidar? Porque é muito desafiador. Sim, eu posso dizer assim, hoje eu já estou há 8 meses à frente da pasta, e de fato há uma cobrança, mas é importante as pessoas também entenderem, Rogério, e aproveito o espaço até para explicar, porque o desenvolvimento social tem uma política pré-estabelecida pelo governo federal, que é a política do SUAS. Então tem lá todo um regramento e a política daquilo que a gente deve fazer e daquilo que a gente não pode fazer. Então, e também é importante as pessoas entenderem que o desenvolvimento social não é só pessoa em situação de rua. Pelo contrário, assistência social é uma secretaria que ela precisa estar pronta e apta para qualquer pessoa que precise dela. Então a gente fala sobre todos os tipos de vulneráveis. A gente fala da proteção aos idosos, nós falamos da proteção das crianças e adolescentes, nós falamos da proteção às mulheres vítimas de violência, nós falamos das pessoas com deficiência e também das pessoas em situação de rua. Então, se nós o aspecto é muito maior. Né? Muito maior. Então, e um desafio que por vezes acaba não aparecendo para a sociedade é todo o trabalho de prevenção que é feito também, né? A gente tem dentro da secretaria, posso dizer com certeza, mais de 500 pessoas recebendo benefício social, benefício financeiro, porque é uma política de proteção, né? Não é só uma política de resgate, mas é uma política muito de proteção a essas pessoas, né? Então, o papel que a gente faz diariamente, e aí aquilo que eu acredito, né, enquanto na função como uma gestora pública, eu acho que a gente sim tem que falar de algumas feridas que a gente tem e tem que ter coragem para enfrentar. A grande parcela da população tem a questão da pessoa em situação de rua, que é um desafio mundial. E como muitas vezes eu escuto, tudo bem, é um desafio mundial, mas eu moro em Santos e você tem a competência de resolver isso em Santos. Ok, e nós estamos trabalhando para isso. Acho que nós estamos trabalhando para ampliar serviços, nós estamos trabalhando para ampliar equipes, nós estamos trabalhando para vincular essas pessoas. Se a gente fala de pessoas, não é simplesmente eu encontro alguém na rua, digo, levanta daí e vai para lá. Não, eu preciso entender o que fez ele para a rua, como ele está e o que ele precisa para criar vínculo. A gente tem feito um trabalho profundo e verdadeiro para criar vínculo com essas pessoas, porque eu só vou ajudar verdadeiramente se essa pessoa estiver vinculada e acreditando naquilo que eu estou propondo. Sabe, tem que ter legitimidade, né? Quando eu vejo uma pessoa vestir uma camisa para vir falar comigo, para mim é tão profundo isso, porque significa que ele entendeu o que a gente está fazendo por ele, e o vestir essa camisa acaba sendo um sinal de respeito. Então é uma pessoa que com certeza está apta a que a gente possa
avançar com as políticas. E é importante também dizer que algumas vezes no município a gente tentou avançar com algumas políticas voltadas para essa questão, para a discussão, e essas políticas foram muito mal interpretadas. Sim. Então a gente também precisa, eu acho que um clamor para a sociedade, para que a gente tenha maturidade para falar disso. E não vir com soluções rasas e imediatistas. Que é varrer a sujeira para baixo do tapete. É basicamente exatamente, isso. Não é simples. Se fosse simples, você não tinha aceitado, assumido, não tinha sido convocada. Você já foi convocada para assumir desafios grandes, tenho certeza que vai dar conta desse também. Obrigada. Eu acho que tudo que você faz, as secretarias que você assume, estão 100% revestidas de propósito. Sim. E eu encerro o programa de hoje agradecendo muito a tua participação aqui. Tá? Renata, as portas estão sempre abertas para você. Eu acho que sou um admirador do seu trabalho, tenho certeza que você vai avançar muito nessa pasta. Conta com a gente aqui. Caberia um programa inteiro para a gente falar de desenvolvimento social e dos desafios que esse tema encerra. Bom, queria agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigada. Liderança Propósito. Você está sempre convidada para estar aqui, trazendo todos esses desafios. Obrigada, Rogério, pela oportunidade. Muito feliz com isso. Bom, a gente encerra hoje o programa Liderança e Propósito, agradecendo mais uma vez a tua audiência, sabendo que o programa está sempre no ar às 23h30, todas as quintas-feiras, aqui na TV Cultura Litoral. Eu te aguardo então no próximo programa, na próxima quinta-feira. Até lá!